desse filme tem uns elementos que tem naquele mangá dos Guerreiros Azuis, né? Você tem o começo do filme que é praticamente igual. Do gelo. Aí você tem o Yoga sendo confrontado por um pessoal de outra terra. E aí você tem outros elementos também do Frei ser preso, né? Do Frei ter o visual do Alexei, da Freya ter o visual da Natácia. Isso aí. E foi basicamente isso aí que eu falei, né? E a questão do Midgard, que seria o Yoga, né? Não ser... iria ser um personagem novo. Que no final acabou com aquele visual do Hagen de Merak, que aí sim foi pra série de TV. Isso aí. Em relação à trilha sonora foi muito reutilizada depois, né, na série. A história é basicamente a mesma do filme. Uhum. E falar uma coisa pra vocês, eu preferia que ao invés do Yoga ter virado de Guard, eu queria que tivesse sido o entre aspas, né? O Hagen mesmo, mano. Sabia? Eu preferia. Não, eu prefiro que seja o Yoga, sabe por quê? Porque esse filme é o seguinte, ele é um dos poucos filmes que ele cria uma relação de tensão entre os cavaleiros e os guerreiros Deus. Por quê? No início você tem aquela tensão entre o Seiya e o Loki. Aí você já cria uma conexão para os dois lutarem depois. Você tem a questão do Yoga. Tipo, nesse filme não é simplesmente um Deus apareceu ou algo assim, não. O Yoga desaparece. E aí eles vão atrás do Yoga, né? Porque eles recebem uma informação de que o Yoga foi visto em Asgard. Para aquele cara que tem a voz do seu Barriga na dublagem da Gota Mágica. Exatamente. E aí eles vão para uma história de busca, em busca do paradeiro do Yoga. Interessante, né? Porque é uma busca pelo Yoga, né? Geralmente seria a Saori, não é o Yoga. E aí quando eles... Interessante. E aí quando eles estão lá em Asgard, que eles se separam, você vê uma espécie de trabalho em equipe, vamos dizer assim, né? Entre o Seiya, o Shiryu e o Shun, né? O Seiya e o Shiryu vai procurar o Yoga e o Shun fica para defender a Saori. Aí você tem essa relação do Loki com o Seiya, você tem que é uma luta que a gente se importa, foi construído antes pelo roteiro. A gente tem também a relação do Shiryu e do Yoga, né? Porque são dois personagens que a gente se importa. Então são duas lutas que tem peso. Tem peso. E o Shun, ali que a gente já comentou que a luta dele é só... É o Shun, né? Chegar. Não é nem luta, no caso, né? Não é nem luta, no caso. Ali é sacanagem. O Shun e o pegaram personagens aleatórios, pegaram os menos impactantes. Sim. Tá. Sim, Só pra sim. Cara, até um adendo aqui, cara, é muito bizarro. Cada filme que eu vou assistindo desses é muito interessante você ver por que hoje em dia muita gente tem essa visão sobre o Shun e o Ikki. Porque realmente é isso mesmo. O Shun aparece, apanha, chama o Ikki aparece de fodão e derrota o cara. E é como o pessoal fala hoje em dia. Tu vê o comentário do Mundo CDZ? É isso que o pessoal acha. O Guilherme fala, o Shun é muito poderoso, o poder dele é convocar o Ikki. Cara, que visão é essa? É essa visão que o pessoal tem mesmo, e a culpa é deles mesmo. Mas aí, uma pergunta, eram os Cavaleiros de Bronze que não eram tão fortes naquela época, ou eram os guerreiros lá que estavam lutando com eles que eram mais fortes que eles? Que na hora eu não entendi muito bem quem era o mais fraco na situação ali, sabe? Eu acho que, Márcio... Eu acho que era mesmo nível, pô. Eu acho que é mais filler mesmo. O fato de ser filler não dá pra você se basear muito, porque no próprio anime, quando entra Asgard, parece que os guerreiros deuses são mais fortes do que os Cavaleiros de Ouro. Porque eles aprenderam o sétimo sentido e tanto faz. Continuam apanhando como se não tivessem. Geralmente as lutas dos filmes são bem rápidas. Mas nesse filme aqui, a única luta que é meia boca é a do Shun e do Ikki. E as outras duas do Seiya com o Loki e o Yoga com o Shiryu são lutas bem trabalhadas. Exato. É verdade. E esse filme aqui tem um ponto importante, porque os cavaleiros eles não resolvem o problema, porque quando o Durval tá ali com um plano, né, de passar a perna ali na Saori,
em Atena, o Frei é um personagem muito importante nesse filme porque é um personagem original do filme e ele mesmo que resolve o problema do filme. Problemática, né? Então eu acho Sim, é verdade. que é um personagem novo que foi bem utilizado, entendeu? Exato. Ele foi feito para a história do filme, o Frei, no caso, né? Então, É um personagem assim, ele é tipo um cara aí das relações do Durval, né? Aí ele percebe que o Durval tá com essa má intenção e um cara próprio lá daquele ambiente, né? Ele vai querer conversar para parar aquilo, né? Para que aquilo não aconteça, vai tentar intervir naquela situação para que não haja uma batalha. E aí, isso que ele vai preso. Exato. E tem uma coisa também, que eu, quando eu assisti esse filme, né, a primeira vez eu achei ele uma merda, né, porque eu era muito acostumado a assistir Dragon Ball e tal, e aí meu tio chegou com VHS lá, que a gente usava um videocassete, e chegou lá e disse, isso aqui é melhor que Dragon Ball, né, aí eu, bota aí pra assistir, purinho, né, velho, aí eu assisti o filme, achei uma bosta da poxa, e tem uma parte desse filme que aqui o Frei tá preso, velho. E a dublagem que eu tinha do VHS era da Gota Mágica. E quem dublava o Frei na cena que ele tava preso era o dublador do Yoga. Aí quando eu assisti, velho, eu não entendia quem era que tava preso. Eu pensava que era o Yoga que tava preso, velho. Se você assistir essa cena, velho. Verdade. Você acha que era o Yoga que tava preso. é verdade. E aí depois você vê. Até hoje eu acho que é o Yoga naquela cena. Até Eu hoje eu acho que você é o vê Yoga. o Yoga, você vê o Yoga indo lá pra batalha final, você pensa que o Yoga saiu da prisão e foi pra batalha final, mas não, ele tinha lutado com o Shiryu, pô. Aí você fica meio perdido, principalmente quando você é guri, você não percebe isso. Não, cara, eu ia falar exatamente a mesma coisa, cara, porque eu também pensava, só que, tipo, eu não tinha mais essa memória de que era o mesmo dublador, né? Agora que você falou que eu tô sabendo, porque eu também não pesquisei recentemente, e as últimas vezes que eu assisti foi tudo pela versão do Brasil, né? E a cara, chegou a ver? não, da Gota, é o que eu tô falando. Eu, quando eu era pequeno, eu vi da Gota Mágica também. Entendeu? Por isso que eu também pensava que era o Yoga. E ainda, naquela parte ali, eles estão parecidos, né? Porque o traço é bem parecido, pô. O traço é parecido, os dois são loiros e tal. E assim, o traço do Shingo e da Michi Himene, dos animadores no geral, né? Porque segue o deles. Quando tá de uma perspectiva específica, o traço tem toda uma característica, né? Então, distorcido fica mais parecido ainda. Entendeu? Exato. Tanto que tem uma cena que o Shiryu dá um golpe na barriga do Yoga, né? E dá aquele close na cara assim, o Yoga fica com o nariz empinado, cabelo pra trás. E quando você vai ver Eu falei Shun? Falou Shun, velho. Oxi. Não, Yoga. Aí tá. quando você vai ver a célula de animação dessa cena, você não sabe qual personagem que é. Porque todos são parecidos nessas distorções, entendeu? Depois eu vou até passar pro Dario colocar esse insert dessa célula. Porque, tipo, não tem como saber. Você não sabe se é o C, na célula eu tô falando, né? Então, Sim, mas uma coisa interessante, inclusive, porque quando eu assisti esse filme nas primeiras vezes, como eu falei, até hoje eu acho que é o Yoga naquela cena. Então, pra mim, sempre fez sentido essa cena da prisão, porque parecia o Yoga, né, realmente preso pelo Durval, depois de ter sido capturado sozinho, né, em Asgard, invadindo sozinho, né, lá no começo do filme, né? Que ele aparece derrotado no gelo com a armadura de cisne quebrada e tal. Aí depois disso, o que eu imaginei? Ele foi preso, aparece essa cena da prisão, e ele se redimindo, ele falando assim, pô, Odin, me dê forças pra sair dessa situação, não sei o que lá. Logo em seguida ele aparece como Midgard na reunião lá dos Cavaleiros e dos Guerreiros Deuses. Pra mim sempre fez sentido essa parte. O Yoga na prisão, ele pede perdão ao Odin, pede sabedoria, pede, né, e tal, e Odin recruta ele como Midgard. Ele aparece depois como Midgard. Mas não, na prisão é o Frey. Eu fiquei assim, mano, mas depois o Frey aparece ser libertado e o Frey é capturado pelo Durval naquele ataque dele lá, né? Eu fiquei, mano, qual é a ordem disso aqui? Isso aqui tá misturado, tá bagunçado. É o erro da dublagem.
ordem. Eu acho que os caras ficaram perdidos também, que nem a gente ficou perdido no visual, mas pra gente ficar pior porque foi dublado, né? Mas imagina os caras lá na hora de dublar, aí vem um personagem aqui, os caras aí ficam, poxa, velho, esse personagem aqui eu acho que é o mesmo do outro. Se não for problema da dublagem terceirizada, né? Vindo de algum país aí da América Latina. Pode ser, isso é bem provável, inclusive. Fizeram assim, né? E aí eles pegavam a mesma voz também. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Agora que a gente tá falando sobre o Yoga até. Vocês acham que esse plot do Yoga ser o Midgard um plot bom? Porque, tipo assim, eu não tive a oportunidade de assistir na época, como vocês. Então, tipo assim, eu assistindo o filme era, tipo, muito óbvio que era o Yoga. Mas talvez na visão da época fosse algo tipo, caraca, era o Yoga. Ou não? Minha resposta é não. Sim, pelo menos pra mim na época, Guilherme aqui, pelo menos pra mim na época era impactante. Eu vendo o Yoga nas primeiras vezes ali como vilão, como Midgard, eu fiquei, caraca, como é que pode isso? E eu fiquei animado pra ver como é que ia se desvendar isso, se ele ia morrer, porque eu era criança, não sabia esperar. Achei que ele ia morrer, né? O quê? Não mostra ele assim, sofrendo uma lavagem cerebral, né? Já mostra ele já agindo vilão. Isso aí. E parece que ele se arrepende. Não foi um feitiço que deixou ele daquele jeito. Pelo menos eu não. Até hoje eu não entendi assim. Eu queria pedir uma parte aí para falar sobre isso. Na época, eu não achei um grande plot. O que me chamava mais atenção, assim, só ressaltando que eu já assisti pelo menos umas 20 vezes ao longo da minha vida. Você assistiu no cinema, né? Assisti no cinema na época. E, para mim, o que mais chamava atenção era justamente isso aí que vocês estão falando agora. Era saber o que é que aconteceu com ele, mas que era Yoga, tava muito na cara mesmo. Só aparece... Você chegou a ver o trailer do filme? Hein? Cara, não me lembro. Isso eu não lembro nem a pau. Não? Não faço ideia. Depois eu vou procurar se tem algum trailer desse filme. Nossa. Mas o trailer que tem, eu acho que é o japonês, é aquele que mostra os guerreiros azuis com as cores toda protótipo ainda. O Midgard e o Yoga azul, o Loki tem as cores do Fenrir, né? Que no final foi o Fenrir na série de anime. O trailer que eu me lembro é esse. Não, mas é isso mesmo, tem isso mesmo. Se eu não me engano, o Ur, ele tava com laranja. Né, que pro Midgard. Eu vou caçar essa imagem também pra colocar, que eu acho legal ter essa parte visual pro pessoal ver também, pra quem não tenha visto, né? Deixa eu só também retomar um pouquinho do que você estava falando antes. Cara, eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham do Frey, né, do personagem Frey, né? Mas antes eu vou dar minha opinião. Assim, cara, eu gostei muito dele, entendeu? Porque a forma que ele foi construído, cara, eu gostei muito. Porque, tipo assim, ele, desde o começo, ele queria, proteger a Athena e os cavaleiros, né? Deixou ele naquela casa lá, no pé da montanha, no pé da colina e tal, pra evitar a briga. Aí foi lá confrontar o Durval. Aí depois ele foi preso, pediu força pra Odin, né? Conseguiu a força e sozinho escalou aquela bagaça toda pra no final... Mano, ele tava tomando os golpes do Durval, tipo, diretamente nele, cara, tava tancando, né? É como se fosse um modo berserk dele, né? Que Odin concedeu pra ele. Até que finalmente ele conseguiu subir. Eu acho que eu entendi isso errado. Eu assistindo, eu tinha entendido que ele era a representação de Odin na Terra. Eu tô equivocado. O Durval é. É o Durval mesmo? Eu achei que era o Frey. Não, é o Durval. O Frey é tipo tipo conselheiro lá do pessoal de Asgard. Ele é conselheiro. Eu achei que, pelo que eu tinha assistido, eu tinha interpretado que o Durval tava enganando todo mundo e se passando por, mas que na verdade era o Frey. Então eu entendi errado. O Durval tava ganhando todo mundo, né? Com a questão do Yoga pra atrair
os cavaleiros pra lá, para ele conseguir derrotar Atena e dominar o mundo, né? Sim. Ele meio Basicamente que o plot é esse. queria destruir o mundo, né, mano? Queria deixar tudo como se fosse um pântano de não sei o que lá. Na dublagem. Mas sobre o que tu falou, Bruno, foi mal, até desculpa interromper. Eu acho, sobre o Frey, eu achei parte do que você falou, eu concordo, eu achei ele interessante, mas ele não me cativou tanto não, francamente. Eu achei legal a maneira que ele resolveu no final, e até o jeito que ele enfrentou o Durval pelas injustiças que ele estava cometendo. Mas não foi um personagem que me cativou muito, não sei bem porquê, só que... Porque você gosta de personagem porradeiro, rapaz. Não jamais, não é mesmo. Eu não curti muito o jeito que ele... Eu acho que talvez seja, sei lá, eu só não curti muito o jeito que ele falava com a Saori. Meio que o filme criou um clima entre eles e eu fiquei tipo... clima, né? Que dá em cima dela. Eu fiquei tipo, nada a ver. Cara, Era isso, velho. Como pode dizer? Tipo, como posso dizer, cara? Eu concordo com você, só que, tipo assim, não atualmente. Deixa eu explicar. Antigamente, né, das primeiras vezes que eu assisti esse filme, tipo, de uma época pra outra, de uma vez pra outra que eu assisti o filme, cara, eu nem lembrava que esse personagem existia. Eu juro, não lembrava que ele existia. O filme? Isso, não, o Frey, eu não lembrava que ele tinha ele no filme. De uma vez pra outra que eu assistia, né? Eu acho que... Você pensava que era o Yoga. Não, nem isso, tipo, não tinha. Pra mim ele chegava lá, começava a porrada do Yoga e as outras porradas até o final, entendeu? E aí, daí eu acho que com o tempo, cara, eu fui passando a gostar mais dele, entendeu? Eu fui reparar um pouco mais dele, eu passei a gostar mais dele, tipo... Vamos colocar aí, recentemente, nos últimos 3 anos por aí. Entendeu? Que eu passei a gostar dele. Até acho que ele seria digno de usar a armadura de Odin, mano. Ele ficaria foda com o visual dele e a armadura de Odin. Seria mesmo. É aquela armadura azul, não é? Isso, a armadura azul. Isso é louco. Mas é legal mesmo. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu já tinha assistido a saga de Asgard. Então eu esperava que no filme ele fosse usar a roupa de Odin, de fato. Só que depois que eu fiquei sabendo que o filme foi feito bem antes da saga de Asgard e tal. Quem sabe se fosse ao contrário, ele não teria usado mesmo, né, mano? Sem dúvida. Aquele momento dele fincando a espada na estátua, acho que ia invocar a armadura ali, entendeu? A roupa de Odin. Mano, cara, eu gosto muito desse personagem, né? O visual... as atitudes dele, fora também a questão de flertar com a Atena, né, porque, tipo, eu achei muito gratuito. Ele, não sei o que, eu sou o Frey, meu Deus do céu. Cala a boca, não precisa disso no filme não, sai fora. Filme de porradinha, bicho. Uma coisa interessante sobre o Frey, vocês estão falando sobre o Frey, né? Eu também gostei do personagem, eu gostei pra caramba. Só que eu achei que ficou meio vago no final, por conta dele ter tancado os golpes do Durval, conseguido chegar até o topo e feito aquele negócio da espada na cabeça da estátua e desfeito tudo ali, né? E libertado a Atena e tal. Eu acho que ficou meio vago sobre o que o Frey é. O Frey Exatamente. Calma. O Frey, ele é o conselheiro de Durval, beleza. Só que por ele ter tancado tudo, aguentado aquilo ali e feito aquilo ali, salvando a Atena e tudo mais, eu acho que ele é muito mais do que um conselheiro. Acho que ele é meio que um personagem mitológico ali, só que não foi revelado. Ficou vago. Ficou algo estranho, ficou vazio. Ficou carecendo mais de informação sobre ele, entendeu? Eu sempre mas aí também não dá pra culpar muito, que o filme tem 40 minutos, pô. Não dá pra trabalhar tudo também, né? Sim. Deixa eu falar, né? Igual eu tava falando, né? Da questão de como foi ele no filme, né? Que eu tava falando. Tipo, não tem como ser confirmado porque não tem isso no filme, né? Então a gente pode colocar aqui como se fosse uma teoria. Mas na mitologia tem a questão dos Berserkers de Odin, né? Que, tipo, tem várias traduções, né? Tanto no... Qual é o nome? Acho que é no Voluspa, que é uma Edda bem antiga que tem, da mitologia nórdica e tal. E mais alguma que eu não vou lembrar o nome agora. Talvez eu pesquise depois, mas enfim. Tem várias traduções. Os Berserkers, ele pode acontecer tanto quando o cara morre, né? E, tipo, ele reencarna como um Berserker pra passar os dias lutando até chegar o Ragnarok, lutar no Ragnarok, não sei o que, e se for vitorioso vai jantar no banquete, enfim.
né? Tem tanto essa versão e tem a versão que é tipo concedida uma bênção de Odin para um determinado guerreiro e ele ganha essa bênção em forma de poder, entendeu? Então pode colocar... Eu acho que com o Frey foi isso. Ele teve uma bênção ali que ajudou ele naquele momento. Ele pediu pra Odin. No final ele até grita por Atena, tal, mas ele pede a bênção pra Odin, né? Ele começa a escalar o negócio lá com a espada, que não sei o que, como se fosse um verdadeiro guerreiro, cara. Entendeu? Por isso que, cara, não faria sentido ele tancar os golpes do Durval, sendo que, tipo, nem o Seiya com a armadura de bronze tava tancando, entendeu? Pois é, mano. Pô, vou te falar, foi justamente essas cenas aí que me fizeram pensar que ele era o representante de Odin, porque foi tão esquisito esses momentos, porque ele até então não tinha mostrado poder nenhum, e aí do nada ele ter esse salto. Eu falei, caraca, ele que era o Odin, então? Que legal, diferente. E agora eu tô tipo, cara, não era. Tô realmente... Abriu meus olhos agora. Você ainda vê que ele queima o Cosmo, né? Quando ele vai cravar a espada lá na estátua e tal. Sim. A minha teoria é essa, entendeu? A minha teoria é essa. Pode não ser? Pode, mas pode ser também. Né? Não tem como saber porque, né? Quase o que aí, 40 anos já que saiu o filme. Eu cheguei a achar que ele fosse a reencarnação de Odin nesse momento também. Eu fiquei assim, cara, esse cara tem alguma coisa especial que tá pra ser contada, mas como o filme tá no final, não vai ser contado. Então eu fiquei estranho, ficou vazio, ficou vago, e depois eu cheguei a pensar, será que ele é o próprio Odin reencarnado? Porque ele fez aquilo tudo na estátua, conseguiu fazer as coisas e tal. Veja bem, não sei se é oficial, né, mas na wiki aqui dos Cavaleiros, né, tem dizer aqui que o Frey é um representante de Odin subordinado a Durval. Eu não sei se aí é uma informação oficial, né? Aham. Ele parece um conselheiro mesmo. Representante ao Durval e ele é o conselheiro. Sim. Mas então, eu sei que vou puxar um assunto que eu acho que é muito mais pra frente, mas aí, o que é que vocês acharam da recém-aparição da armadura de Sagitário? Eu me pergunto se tinha aparecido antes, entendeu? A armadura, antes de aparecer ela no anime, saca? Então. Tem aparecido no filme da Ares já. Ah, sim. Ela já tinha aparecido no anime já, sim, porque ela aparece na luta contra o Aiora. Sempre aparece no filme. Cavaleiro de Ouro ainda. Eu vi aqui, sim, mas eu digo que ela aparece quando o Seiya tá no hospital, que o Aiora vai visitar ele. O Seiya vai tirar. Então. Eu pergunto se foi nesse espaço de tempo, saca? Que apareceu a armadura de ouro. Foi depois? Sim, foi depois. Porque a gente comentou aqui no começo do podcast, a gente comentou que o filme do Durval e o filme da Ares foram feitos ao longo das 12 casas, né? Enquanto o anime estava sendo feito nas 12 casas. Então a armadura de Sagitário já tinha aparecido no anime já, há muito tempo, entendeu? Sim. Então faz sentido. Esse filme Cavaleiros, assim, eu acho ele o melhor dos antigos. Tem toda essa preparação a mais que os outros, né? Que simplesmente colocam a fila, os caras vão, solta a porra dental. E uma coisa que esse filme tem é que o diretor desse filme ele não trabalhou na série de animação dos Cavaleiros. Certo? A Toei pegou um cara que nunca tinha trabalhado com a série e colocou pra fazer esse filme. Eu não sei se é por isso que o filme tem uma pegada um pouco mais diferente, né? Dos outros. Eu vou te falar que eu acho que foi bem sentido o que tu falou agora, porque eu realmente senti esse filme bem diferente do da Ares. Apesar de eu não ter achado grande diferença na questão de qualidade, eu achei uma vibe totalmente diferente. Até o Bruno disse sobre as trilhas sonoras do filme, que eu também achei ela algo... Eu achei, tipo, especial, parece algo exclusivo. E você falar agora que era um diretor diferente faz bem sentido, porque é bem diferenciado mesmo. Sim, outro ponto importante é que o filme da Ares quase não tem trilha sonora, se parar pra reparar. É verdade. Quase não tem trilha sonora, só em momentos bem específicos. Já no filme do Durval tem o tempo todo trilha sonora. Parece que eles investiram mais. Geralmente as músicas da série são a compilação de músicas que foram feitas pros filmes, porque se você pegar também na saga de Hades, eles colocam como tema de Hades a música do filme do Lúcifer. Sim. Olha, você não sabia. A piada aí é foda. Pena que só aparece o Doku, tá ligado? Ela só aparece quando aparece o Doku. Literalmente. Ou Hades.
Então. Ela é muito boa, velho. Nossa. Eu chutaria que, com o sucesso do primeiro, eles receberam mais orçamento para fazer esse. Tanto é que tem essas cenas de luta, animação, de trocação mesmo, né? Que deve ser muito mais complicada do que fazer cena de poder soltado com a mão e tal. É verdade. Né? Então Tem eu acho mesmo só tinha no final do primeiro. eu acho que eles tiveram mais dinheiro. Certo? Isso. Sim, sim. Exatamente. Parece que o filme realmente, como sendo o segundo filme, também realmente teve muito mais investimento. Viram que fez sucesso, vamos investir mais agora. É aquela ordem clássica, né? O primeiro filme é sempre como um teste, o segundo é pra valer. Sim, sim. Uma coisa agora também, uma coisa que eu acho importante falar sobre o filme. Independente de qualidade ou de gosto ou não, esse filme foi super importante para o futuro da série, até porque, baseado nele, teve uma saga inteira, que é a preferida de muita gente, no anime. Asgard, né? Tipo assim, na época eu não sabia dessas coisas quando eu assisti a saga de Asgard. Mas depois que eu fui pesquisando e vocês foram me contando algumas paradas, tipo, é muita coisa inspirada no filme, muita coisa. Eu diria mais, viu? Eu acho o Loki até melhor do que alguns. Até melhor do que alguns guerreiros deuses. Eu achei ele bem trabalhado, eu achei um inimigo que me deu. Ele me passa uma vibe meio do Radamantes. Eu não sei se mais alguém sentiu isso também. Ele é quase um vilão final que tu fica, caraca, é o Loki. Ele é forte. Não sei se vocês sentiram isso também. Pena que eu achei que ele foi derrotado muito fácil. Eu acho que o Maço é o ataque dele. Também. O ataque dele dá um. Faz uma projeção dos lobos. Sim. Eu acho até mais interessante do que o do próprio Fenrir. Da série, entendeu? O ataque do Loki me lembra Skoll e Hat, né? Aquele que da mitologia nórdica, os lobos, né? Acho que teve meio que uma referência sobre isso. Só que eu fiquei bolado, cara, que ele foi derrotado muito rápido pelo Seiya. Teve uma luta intensa, só que foi um intenso curto. Foi muito curto. Podia ter muito mais ali rolando. Mas eles salvaram mais pra luta final contra o Durval. Mais tempo de tela, é claro. Mas podia ter sido muito maior o filme, muito mais longo. Sei lá, poderia ser tipo a luta do Seiya versus o carinha lá do Hugo do Céu. Me esqueci o nome. É o Toma de Ícaro. Então. Poderia ser tipo aquilo, velho. Ia ser muito foda. Imagina, o protagonista lutando contra o cara daqui. Podia mesmo. Eu não quero que a gente se prolonga muito assim, tipo, mudando de assunto no filme, mas tipo assim, essa luta aí do Tom, eu acho que ela é muito demorada também. Eu acho que ela até passa. Entendeu? Eu acho que esse filme do A Batalha dos Deuses, eu acho que eu poderia, tipo, ter ali mais ou menos 1h10, 1h20. Certo? Sim. Uns 20 minutos, 30 minutos a mais faria uma diferença. Porque assim, o início ele é muito jogado, sabe? A forma que se dá o motivo da batalha é muito jogado. Tipo, o Yoga, ele tá lá, né? Assim, a Saori depois ela fala que mandou o Yoga primeiro porque um cara pediu ajuda pro Yoga, né? Só que o Yoga já tinha... Eu acho que é o seu barriga. Eu não sei porque a dublagem é diferente. Mas talvez é o cara de cabelo vermelho, né? Não, cabelo rosa, pô. De cabelo rosa, aquilo ali é rosa. Como assim, velho? O de cabelo rosa é qual mesmo? Aquele que tinha os bumerangues era o cara grande. Cara que é salvo yoga, rapaz. Não, o cara é o que achou a tiara de rosa. Entendeu? É ele mesmo. Sim, vai ao ponto. Porque assim, o Yoga já tinha ido antes, aí, pelo que a Saori fala, parece que ele voltou, aí depois ela mandou ele. Fica meio bagunçado. Aí, ele tá investigando alguma coisa, né? Parece que ele tá investigando alguma coisa, né? Ele chega ali e vê o cara apoiando, e o cara tá apoiando sem motivo, fica muito picado porque o cara tá apoiando também, né? E depois já tá o C ali escrevendo na janelinha Asgard, tá? Tipo, né? Pra mim, esse pedaço de dois, ou teria que ser prolongado e melhor explicado, ou sei lá, até tirado do filme, entendeu? Igual eu não lembro quem foi que falou que a tônica do filme, né, o motivo do pessoal ir pra Asgard não é pra salvar a Terra, é pra salvar o Yoga. Então poderia ser justamente isso.
o Yoga sofre ataque lá e é raptado. Aí os caras vão lá pra salvar ele, entendeu? Sem ter essa parte, essa conversa anterior. 2-1. Aí sobre essas batalhas que tipo, do C contra o Loki, que vocês também tinham falado antes, se eles é mais forte, Cavaleiro de Ouro e tal, eu acho que esses Guerreiros Deus, eles estão meio que pau a pau com o nível de poder que os Cavaleiros de Bronze estão. Né? É tanto que as lutas são resolvidas de forma meio que fácil. Entendeu? Por exemplo, o Hung, ele toma o Fantasma de Fênix, só que ele consegue resistir. Né? Aí depois ele escorrega e cai. Pô, na moral, nem o Ikki teve uma grande luta nesse filme. Na verdade, nem o Ikki, né? Nem o Ikki teve. Aí, tipo, a que ficou mais pau a pau ali foi Yoga contra Shiryu, né? Porque, né? Protagonista. Poxa, essa luta é bem legal, cara. Eu gostei do comprimento dela, gostei da mudança de cenários. Eles caem da cachoeira, vão andando, param numa floresta. Na verdade, é o contrário. Eles estão numa floresta, vão andando até uma cachoeira. Caraca, é bem legal. A luta é bem legal. Aquela queda ali teria matado eles, hein, mano? Porque não dava nem do joelho dos caras, mano. Eles caem de um penhasco, velho. Falei, que isso? Sim, sem falar que o choque do cólera do dragão com pó de diamante congela o ambiente todo, né? Congela a água toda ali. Muito isso interessante. É bem legal. Isso é muito legal. Não, aí depois Shiryu brigando com um braço todo congelado. Caraca, essa luta é muito boa. E, cara, é legal que, tipo, eles mantêm que, tipo, não é qualquer um que consegue descongelar o braço fácil, entendeu? O Ikki não conseguiu, aí agora o Shiryu também não consegue, porque o nível de ar frio do Yoga é grande, cara. Entendeu? É picolé de braço. Uma coerência do roteiro. Entendeu? Achei da hora, pô. Isso eu achei legal. Sim. Outra coisa o Shiryu ele chega na batalha final com a mão no braço, né? O tempo todo. O braço tá meio que descongelado, mas ele fica com a mão no braço o tempo todo. Como se fosse uma consequência. Tipo, você nota que aquilo dali tá dando uma problemática ao personagem e você consegue sentir que aquela luta ali tá sendo séria, entendeu? Tá séria aquilo. E a cena do Shiryu fazendo o cólera do dragão ali no lago congelado, cara, pô, que coisa linda. Brabo demais ali, ó. Não, é legal que pela segunda vez o Shiryu, entre aspas, né, ganha a luta, aí cai na aguinha assim, flutuando, com a cara... O Shiryu em todo filme ele luta na água, né? Todo filme ele tá lutando na água. Não, em todo filme ele cai com a cara na água e o dragão fica desaparecendo. O tempo todo. E a tatuagem sempre fica pra cima. Eu acho legal essa parada. O Shiryu sempre tem esse negócio com a água mesmo, desde o anime mesmo. Ele treina numa cachoeira. É o elemento dele, né? É por isso que ele já tira a roupa. Mas é engraçado isso, porque esse negócio dos filmes, ele cai na água, fica de costas, né, pra câmera poder. Cameraman poder gravar o dragão desaparecendo. Só que tem os dois erros aí. O primeiro erro é o seguinte: pro dragão desaparecer, tem que tomar aquele soco no peito. Né? Pra dar aquele efeito do dragão desaparecer e ele morrer por causa disso. Sendo que ele não toma nenhum soco no peito nos filmes. E aí o dragão tá desaparecendo, quer dizer, ele tá morrendo. Depois ele aparece super de boa no final dos filmes. Tipo, mais ou menos, porque, tipo assim, é mais ou menos isso aí mesmo. Mas tipo assim, o dragão ele só aparece quando o Shiryu queima o cosmo. E aí ele só apaga quando o Shiryu leva o soco. Mas o dragão não fica o tempo todo nas costas dele, que eu me lembro. Não, sim, mas essas cenas dele caído com o dragão desaparecendo tá claramente dizendo que ele tá morrendo. Claramente. Sim, com certeza. Aí depois no final dos filmes ele volta super de boa pra ajudar o mas Seiya e tal. Né? Eu acho que isso é um problema de época, na verdade, porque hoje a gente assiste e sabe que o Shiryu não vai morrer, nunca vai. Mas só que na época devia ficar tipo, caraca, será que o Shiryu vai morrer? Não acredito. Sim, talvez na época funcionasse. Dava aquela tensão hoje, de época. Esse é o problema, tipo, assistir certas coisas hoje em dia, você fica meio... Pô... porque você sabe o que vai acontecer sem antes acontecer, bem isso. O Seiya vai derrotar o cara no final, ou ele vai cair, vai levantar e vai ganhar. Tipo, hoje não tem como você se surpreender com esses filmes antigos, desse jeito. Então acaba virando um problema, mas que talvez na época não fosse. Talvez. Vou falar com propriedade pra isso. Naquela época era super comum um roteiro desse. Super comum pra Cavaleiros. Era o padrão, basicamente. Tanto que os filmes seguiram esse padrão, né? Só foi mudar em Prólogo do Céu.
Que é o melhor. É verdade.